Oi pessoas, tudo bem? Tô de volta, mais um resumão da semana. O que a gente viu essa semana? A semana passada a gente viu predicado, frase, oração e período, correto? Essa semana a gente começou a ver sujeito, né, os tipos de sujeito e os objetos. Deixa eu arrumar aqui a câmera para ela ficar mais gostosinha. Eu acho que deu para eu movimentar mais, porque eu sou uma pessoa movimentativa, né? Então, como é resumão, é uma coisa rápida, ligeira, né? Então a gente vai ver um pouquinho. Eu vou começar com os objetos, tá certo? A gente tem, de maneira geral, dois objetos: o objeto direto e o objeto indireto. Quando eu estou falando de objeto, eu estou falando de complementação verbal, eu não estou falando de complementação nominal. Então há uma diferença aí, correto? Claro que a gente tem outros, a gente tem o objeto pleonástico e o objeto preposicionado. Mas agora, nessas aulas que a gente viu essa semana, a gente só viu os dois tipos, que são os objetos diretos e os objetos indiretos, correto? É muito simples essa divisão, muito simples. Objeto direto é aquele que não tem preposição. A gente também já conversou sobre a diferença de preposição e conjunção. A preposição ela vai unir classes de palavras iguais ou diferentes. Gosto de chocolate. Esse de está unindo o verbo gostar com o substantivo chocolate. Eu tenho aí um período simples com um verbo só, certo? E a conjunção ela vai ligar ideias e orações. Então, fui à igreja, mas não rezei. Esse mais está ligando o ato de você ter ido à igreja ao ato de você não ter rezado, certo? E aí vocês podem ver que eu tenho um período composto por duas orações, dois verbos e assim por diante, certo? Tá, diante da explicação já de preposição e conjunção, a gente precisa saber o que é uma preposição para que vocês saibam o que é um objeto direto, sabem identificar, na verdade, o que é um objeto direto e um objeto indireto. O objeto direto, ele não vai necessitar de preposição. Ou seja, se eu digo que eu comi um bolo, eu comi algo. O que eu comi? Olha a minha pergunta. Na minha própria pergunta não tem preposição. E se vocês forem perceber, depois do verbo também não tem preposição. Esse bolo, pode ser um bolo de numeral ou pode ser um bolo de um bolo qualquer. Ou seja, ele pode ser indeterminado dependendo do meu contexto, do meu texto, da minha frase que eu criei, do meu enunciado, certo? Então, eu comi. O eu seria um sujeito, que daqui a pouco a gente vai ver a classificação direitinho. Comi faz parte do predicado, um predicado verbal que a gente viu semana passada, hein? É um predicado verbal porque tem um verbo aí transitivo, ou seja, de ação, que a gente chama popularmente de ação, né? Ele é significativo. E um bolo seria o objeto, ou seja, a complementação desse verbo. Ok? E aí a gente tem um predicado formado pelo verbo transitivo mais o objeto direto. Então seria um verbo transitivo direto, a gente já viu transitividade, mais o objeto direto. E aí eu tenho aí a construção do predicado. Oi, minha filha, ela tomou banho agora? Tá se secando ainda, ó. Ela se seca só, minha cachorra, vocês sabem, né? Ela é tão autodidata que ela se enxuga só. Ó, as coisinhas ainda tá molhada ainda, mas ela se enxuga só, meu Deus. Daqui a pouco eu vou botar lacinho, roupinha nela, que ela vai ficar em casa para receber ninguém. Por quê? Porque a gente fica arrumado para não receber ninguém em casa. Não é, filha? Não é, peitota? Pois é. Ela acabou de tomar banho, mas ela se enxuga só. A toalha tá ali na sala e ela fica fazendo assim até se enxugar. Não é, minha peitota? Tá tão cheirosa essa cachorra. Ai, que lambinho, que beijinho gostoso de quem tá feliz, que acabou de banhar. Pai, já vai te arrumar pra você ficar em casa, tá? Então, continuando, depois dessa loucura e desse momento fofura. Então o objeto direto ele vai estar vinculado ao predicado, ou seja, ele vai estar dentro do predicado, acompanhando o verbo sem preposição. Já o objeto indireto ele é o inverso, vai ter a mesma função de complementação verbal, ou seja, de um verbo, porém ele vai ter preposição. E aí entra a própria frase que eu já falei anteriormente: gosto de chocolate. Gosto.
predicado, tá? Faz parte do predicado, porque eu tenho um verbo transitivo, porque ele precisa, transitividade é porque ele precisa de complemento, né? Se ele fosse intransitivo, aí sim eu não precisaria de complemento. E gosto, quem gosta, gosta de algo, de alguém, de quem, do que. Tá vendo que a minha própria pergunta já tem preposição, portanto, a resposta também vai ter uma preposição. Quem gosta, gosta de chocolate, que nem eu, porque é boa gente. Não é mesmo? Quem gosta de chocolate é boa gente. Exceto quem tem alergia. Porque pode ser que goste, mas não pode comer. Então continua sendo boa gente, né? Então, gosto de quê? De chocolate. Esse de chocolate vai ser objeto indireto, antecede uma preposição e complementa o verbo gostar. Então, juntos vão formar um predicado também verbal, porque o verbo gostar é tipicamente significativo. É um verbo de ação, digamos assim. Certo? Bom, o preposicionado e o pleonástico a gente vai ver numa próxima aula, porque eu ainda não falei sobre isso, tá? Então é um plus, é um extra aí que vocês precisam saber, sim. Mas em linhas gerais, complementação verbal é isso. A gente tem alguns outros complementos, como por exemplo, o lhe e o e a. Eu a amo. Eu a amo, seria esse a, substituiria o ela. Então ele faz papel de pronome e quem ama, ama alguém. Então esse ela também é um objeto, esse a é também um objeto direto, faz papel de objeto direto. Então um pronome ele também pode fazer papel de objeto direto. E o lhe faz papel de objeto indireto. Desejo-lhe o melhor. Desejo o melhor a quem? A você. Então esse lhe, ele vai estar fazendo o papel de objeto indireto. Tanto é que se você trocar o lhe por um pronome, né, você colocar um pronome no lugar, esse pronome ele vai aceitar preposição antes. Então, desejo o melhor a quem? A você. Desejo-lhe o melhor. Beleza? Tranquilinho? Pois é, eu tô olhando pra vocês, mas às vezes dá vontade de olhar pra mim mesmo que tá aqui, ó. Aí eu fico meio vesgo, tá vendo, ó? Mas tudo vai dar certo. Vamos lá. Aí a gente vai passar para um outro conteúdo que a gente já viu também durante essa semana, que é sujeito. Sujeito. Sujeito muito basicão, gente. Eu tenho 3 tipos de sujeito determinado. Eu tenho sujeito determinado, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Só que dentro desse sujeito determinado eu tenho 3 tipos de sujeito. Eu tenho o sujeito simples, sujeito composto e aquele desinencial, que às vezes o povo chama de oculto, às vezes a galera chama de um monte de coisa. Vamos lá! Sujeito simples é aquele que possui um núcleo. Tanto faz se esse núcleo tiver no plural ou no singular. João é aluno. João e Pedro são alunos. João, um núcleo, sujeito é aluno. João e Pedro são alunos. João e Pedro, núcleos, portanto, sujeito composto. Só João, sujeito simples. Tá vendo que um aí eu tenho um núcleo e o outro eu tenho 2 núcleos, então são sujeitos opostos, diferentes. Porém, se eu falar assim, os alunos são inteligentes. Os alunos, apesar de eu estar me referindo a um monte de gente, eu tenho apenas um núcleo, que seria alunos. Certo? Então seria o sujeito simples. Então, um núcleo sujeito simples mais de um núcleo sujeito composto, que é o caso de João e Pedro, que eu acabei de dar exemplo para vocês. Se eu tiver trocentos nomes aí, continua sendo sujeito composto, certo? E se ele tiver no plural ou no singular o núcleo, independente disso, se eu tiver um núcleo só, uma palavra significativa, significa que aquele vai ser um sujeito simples. Então, João é inteligente, João e Pedro são inteligentes. João é inteligente, um núcleo, sujeito simples. João e Pedro são inteligentes, 2 núcleos, sujeito composto. João, Pedro e Maria são inteligentes. Continua sendo sujeito, 3 núcleos, sujeito composto. Os alunos são inteligentes. Um núcleo, alunos, também é sujeito simples, certo? Aí tem um detalhe que eu já adiantei um pouquinho para vocês, mas a gente vai aprofundar um pouquinho depois, que é sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Na verdade, eu falei só de adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele vem junto do núcleo. Então, os alunos, o mesmo exemplo que eu usei. Os alunos são inteligentes.
Os alunos. O sujeito, se na prova te perguntar o sujeito, você tem que dizer os alunos. Se ele te perguntar núcleo, alunos. Se ele te perguntar adjunto adnominal, os. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, porque aí a gente já vai entrar em adjunto adnominal e a diferença disso para complemento nominal. Beleza? Vamos continuar. Sujeito composto a gente já acabou falando, né? Ah, e deixa eu dar um... Não, vamos continuar. Sujeito oculto ou sujeito elíptico, desinencial, enfim, né? Tem muitos nomes. Aquele que não vem explícito na oração. Então, gosto de viajar todos os anos. Quem gosta? Eu. Não pode ser nós gosto, não pode ser tu gosto, pode ser eu gosto, sujeito oculto. Mas aí tem um detalhezinho muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui porque eu tô com os exemplos, tá, gente? Chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalha no hospital municipal. Sujeito oculto Maria, determinado pela presença do sujeito em oração antecedente. Ele, se você for analisar o contexto inteiro, ele possui um sujeito, né? Mas se eu for fazer essa análise separadamente, tá sem sujeito tinha e o trabalha, depende do que tiver grifado na tua prova, tá? Então presta atenção nisso também, certo? Sujeito indeterminado, tem dois momentos para o sujeito, tem duas condições para acontecer o sujeito indeterminado. Ele está na terceira pessoa do plural, ou ele está na terceira pessoa do singular, mais a partícula si de indeterminação do sujeito. Minha cachorra tá latindo lá fora, maravilhosa. Meg, mulher! Desde Forrobodó. Obrigado. Tô gravando aula, mulher. Oh, Jesus. Verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural, tá? Que é, anunciaram a morte do prefeito. Quem anunciou? Eles, alguém. Mulher, não precisa me olhar com essa cara não. Venha pra cá. Venha, papai. Isso, não fique latindo pras pessoas lá fora não, que você estraga a minha gravação, mulher. Isso aqui é resumo da semana, mulher. Chateada ela tá. Viu, fofinha? Tomou banho, mas não precisa se aperrear não. Não vai nem sair de casa. Não pode. Estamos de isolamento social, mulher. Tá bom. Então, anunciaram a morte do prefeito. Você tá na terceira pessoa do plural, eles. Porém, esse eles, ele é demarcado. Se apareceu eles na frase, eles anunciaram, aí deixa de ser sujeito oculto. Mas como só tem o verbo, isso é uma questão de índice de indeterminação, né? Quando você usa essas coisas, por exemplo, em redação, significa que você está eliminando aí o sujeito, certo? É diferente, por exemplo, também da questão do... não se fala da morte do prefeito no jornal local. Não se fala, o se tá antes do verbo, porque eu tenho aí uma próclise por causa do não, tá? Vocês também já estudaram isso. Aí, o que acontece? Esse se, tá, o fala, né? O verbo tá na terceira pessoa do singular, mais o se, que é um índice de indeterminação do sujeito. E o verbo tá na terceira pessoa do singular. Então, todas as vezes que acontecer isso, certo? Terceira pessoa do plural sozinha, ou terceira pessoa do singular mais o índice de indeterminação do sujeito, se, né? Vai ser indeterminação do sujeito. E outra coisa interessante... não tem nada mais interessante, era só isso mesmo que eu queria falar, tá bom? Porque senão eu vou acabar confundindo mais vocês, tá bom? Eu vou passar já para oração sem sujeito, porque já tá o quê? Há quase 15 minutos esse vídeo, e é um resumo, então não pode ter muito tempo, porque senão deixa de ser um resumo, não é? O que vocês precisam saber é o basicão, beleza? Oração sem sujeito. Aí eu tenho 4 possibilidades, eu vou dizer a vocês e vou dizer os exemplos, tá certo? Tá tudo anotadinho. Fenômenos da natureza: chover, trovejar, ventar, amanhecer, anoitecer. Tudo isso é fenômeno da natureza, portanto não tem sujeito, é verbo impessoal. Então, de manhã choveu muito. Quem chove é a chuva, tanto é que tem uma música: chove chuva, chove sem parar. Mas aqui não tem a chuva, sujeito, tá? Então só tem o verbo chover, portanto, sem sujeito. O verbo haver no sentido de existir. Há muitos animais no zoológico.
Você pode até substituir por ter. Tem muitos animais, tá? Esse A é com H. Aí, pessoal, cuidado. A com H, passado, tempo passado também pode ser, né? Tempo passado, corrido. Que inclusive ele também é oração sem sujeito, ó. Aguardo a encomenda há 2 dias. Quer dizer que faz 2 dias que eu tô esperando a encomenda. É verdade, minha geladeira chegou semana passada, mas eu fiquei esperando 4 dias pra chegar. Há 4 dias eu espero minha geladeira nova. Entendeu? Porque eu comprei uma geladeira que a minha pifou, então, paciência, né? E, toma cuidado com esse AH com o A normal. O A com H é tempo passado, o A normal é tempo futuro, ou pode significar outras coisas. Como a gente já viu até numa frase que eu disse a vocês do eu a amo, né? Eu a amo. Esse A, ele é um pronome ela, não é isso? Então ele pode ser também considerado um pronome, ele pode ser considerado um artigo. A noiva estava bela. A noiva, eu estou determinando a noiva. É uma noiva específica. Então esse A pode ter várias coisas quando você fala. Mas quando você escreve, você tem que diferenciá-lo. O A com H, o A com crase, o A sem, tá? Cada um tem sua função e cada um tem seu significado dentro de uma oração. E por fim, com verbos ser, fazer e ir, indicando tempo ou relacionado ao fenômeno da natureza. Vamos ao exemplo. Era bastante tarde, tempo. Fazia frio durante aquela noite, né? Questão de fenômeno da natureza, do fazer mesmo, né? Em questão de friozinho gostoso, que aqui em Natal à noite tá fazendo um friozinho gostoso. E vai para uns 2 anos que não vejo meus pais. Tempo é um futuro passado, né? Porque eu tenho passado de que faz tempo que eu não o vejo, mas vai fazer ainda 2 anos que eu não vejo os meus pais. Então, tem essa diferenciação também. Pessoal, qualquer dúvida, @eu_luiz_reis, tá? Instagram ou Twitter, como dizem, mas necessariamente o Instagram eu olho mais. O Twitter eu uso mais pra treta, pra ver as tretas mesmo, e pra ver as notícias, que parece que o Twitter lá, as notícias chegam primeiro, tá bom? E qualquer dúvida pode perguntar, eu vou abrir uma caixinha lá de perguntas, quem quiser perguntar, e eu vou respondendo em vídeos por lá pelo meu Instagram, tá? Sigam as redes sociais do IAP também, @IAPIFRN, tá bom? E tamo aí, galera. Até semana que vem para mais aula. E curtam esse resumão. É um resumão do resumão do resumão. Hoje não tem material aqui no YouTube. Mas para quem é aluno IAP, tem material nas salas Google. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.